Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando o programa Colégio Unifeb na TV. E olha só, faltando pouco menos que um mês para o Enem, vamos mostrar aqui no programa como que estão os preparativos, dicas dos professores, orientações dos coordenadores e como que está aí a ansiedade dos alunos para essa prova tão importante. Vamos lá? O Colégio Unifeb se preocupa muito, com a formação dos nossos alunos, por isso nós oferecemos desde o começo do ano, na verdade desde a primeira série do ensino médio, plantões e prática de redação que se intensificam na terceira série do ensino médio. Então eles têm plantões de matemática, de física, de química, de língua portuguesa, de biologia, além das aulas extras de prática de redação. Tudo isso focando no aprendizado dele para que ele tenha segurança que ele vai conseguir excelentes notas e um ótimo desempenho no Enem e em todos os vestibulares que eles irão prestar. E nós temos uma profissional, uma psicóloga, que acompanha esses alunos desde a primeira série também. E na terceira série ela faz o trabalho de orientação profissional, dando uma tranquilidade maior para eles e uma qualidade mental muito boa. Então a nossa psicóloga acompanha os alunos vestibulandos e que vão prestar o Enem, dando essa tranquilidade a eles. Nós temos muito orgulho de todos os nossos alunos e ex-alunos. A escola capacita esses alunos para prestarem o vestibular que eles quiserem, conseguirem a nota que eles quiserem no Enem, alcançando lugares de destaque em todas as universidades do Brasil. A minha expectativa tá alta, que o Enem é um exame muito cobrado, então tem que ter muito estudo também. Eu já prestei como treineiro, agora essa é para valer, que é a que vai ser cobrada pelo SISU, pelo ProUni, FIES também. O colégio oferece uma base material muito forte que me deixa preparada para resolver todos os exercícios. Eu acho muito bom, a escola oferece, igual a Bárbara falou, bastante material e um suporte muito bom. A gente tem plantão, tem as coisas para tirar dúvidas, então se você tem dificuldade em alguma matéria é mais fácil de você perguntar e resolver a sua dúvida. Que é um vestibular que a gente cresce sempre ouvindo sobre, que é muito importante, então acho que a gente sempre tem uma expectativa para isso. Bom, o Enem tem um perfil, vamos falar do ponto de vista da química, sempre cobra aí assuntos relacionados a cálculo estequiométrico, soluções e focando, por exemplo, soluções relacionadas ao dia a dia. Se você pegar, por exemplo, o uso do álcool gel nessa pandemia foi muito importante, ou álcool 70%. Então isso tem a relação com o cotidiano. O Enem sempre pega o foco disso. Então os assuntos que são cobrados no Enem, voltados ao dia a dia, o aluno ficar antenado vai sair bem. O Enem, com a evolução dos anos, foi ficando cada vez mais difícil. A química, muitas vezes, é considerada uma das matérias mais difíceis do Enem. Então, não é entrar com salto alto. Levar a sério, estudar e, claro, levar em conta tudo que eles aprenderam e a tranquilidade do momento, que é muito importante. O lado emocional vale muito e isso é feito gradativamente desde o primeiro colegial. Olha, além das matérias que sempre cai bastante, estequiometria, soluções, pilha, eletrólise, está crescendo nos últimos anos a parte de orgânica também, que é o assunto sobre isomeria, funções. Mas a fisicoquímica ainda predomina. Essas são as dicas que valem sempre a pena. A gente tem trabalhado bastante com um foco bem grande na redação, Então nós temos essa aula de prática de redação no período da tarde, em que nós trabalhamos especificamente com os estilos de redações. Então nesse caso, o estilo de redação Enem. O aluno ele tem que estar constantemente atualizado, então ele tem que estar sabendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, É aquilo que ele vai ser cobrado, principalmente no caso da análise de texto e redação. Então são temáticas atuais, pensando em Brasil e mundo.
Eu penso que temáticas relacionadas ao meio ambiente, da questão das mudanças climáticas, questões políticas, a questão da insegurança alimentar, acho que são temáticas que podem aparecer na prova. O aluno ele se manter constantemente atualizado, exercitar a escrita, leitura, interpretação. Então ele tem que estar em contato com diferentes gêneros textuais, porque ele também vai ser cobrado, né, nesse sentido. Olá, como vai? Eu sou o professor José Benedito Ponchio, conhecido aqui entre os alunos como o Alemão, e sou professor aqui na escola na área de Geografia. Então a gente vê Geografia do Brasil, Geografia geral como um todo, e a nossa função é melhor preparar os nossos alunos para o vestibular, com foco no Enem e os principais vestibulares que nós temos, como FUVEST, Unesp, a Unicamp, PUC-Camp e vai por aí. Enfim, a geografia, ela é uma matéria de alto padrão, na medida em que em torno dela praticamente giram as outras disciplinas. E como hoje há uma interdisciplinaridade, ou seja, a coesão entre as matérias, o que acontece? Tem que se saber todas as matérias relacionadas uma com a outra. Então, os vestibulares estão se tornando multidisciplinares. E a geografia dá uma ampla visão para isso, tá? Por isso que é bom estudar a geografia, independentemente de você seguir a carreira ou não. Tem que ter conhecimento de mundo. Hoje, o que a gente poderia esperar em termos de Enem? O Enem é um vestibular muito, assim, eclético, né? Pega vários assuntos na área de humanas, como filosofia, sociologia, história, geografia, dentro de um contexto só. Mas é bem provável que eles vão pedir conhecimentos de mundo. Essa polarização industrial, econômica, que está havendo entre o Ocidente e o Oriente, quer dizer, o Ocidente fazendo inimigos no Oriente e vice-versa, né? Tudo isso sustentado por uma base nuclear, uma base bélica, né? Um arsenal tremendo de armas. É interessante que ninguém faz arma para não usar, né? Elas estão depositadas e muito bem guardadas. Então, esse processo, a polarização econômica do mundo, a pandemia que causou aí um dilema mundial em torno daquilo que a gente poderia esperar para os próximos séculos, que seria um desenvolvimento amplo e pleno. Com certeza essa pandemia retrocedeu um pouquinho esse aspecto, né? Então nós temos que trabalhar a partir daqui para retomar o processo econômico mundial. E como o Brasil está inserido, o Enem explora muito isso, né? Na economia mundial, evidentemente que essa crise pandêmica atingiu diretamente o Brasil, que é um país subdesenvolvido, porém industrializado, mas é um país subdesenvolvido, é um país pobre. E então nós estamos às voltas aí com essa crise mundial econômica, né? Com pessoas aí em várias extensão de pobreza. Nós temos aí 100 milhões de pessoas que vivem na linha da pobreza, no limite da pobreza. As demissões, o trabalho, os setores de atividades que eles exploram muito, né? A questão aí do setor primário, setor secundário, setor terciário. O setor da agropecuária, do extrativismo, o setor aí dos serviços, do comércio, né? E geografia física. Conhecer o território brasileiro e conhecer as disposições geológicas, climatológicas, hidrológicas e botânicas do mundo, né, no caso. Conhecer as civilizações, onde estão a origem de cada uma delas, o que elas provocaram em termos de meio ambiente, o que elas construíram em termos de meio ambiente, o que elas destruíram em termos de meio ambiente. Então é prestar atenção nesse lado. Geografia urbana, um outro ponto essencial,
a questão da vida urbana, como é que a gente se livra dos dejetos, como é que a gente gera energia, como é que a gente produz, como é que a gente organiza uma cidade. Mobilidade urbana, eles têm pedido muito também, principalmente no Enem. No mais, eu acho que se você pegar esse material nosso aqui e levar a sério, estudar bem definido, não esquecendo aí outras fontes, né? Eu acho que você vai ter plenas condições aí de prestar um bom exame do Enem. A nossa torcida é essa, eu faço votos para que todos se saiam muito bem nesse exame e que o ano que vem estejam evidentemente aí nas universidades. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Olá, eu sou a professora Lívia Menezes, professora de língua inglesa aqui do Colégio Unifev. E eu vou dar a dica para você, aluno, que vai prestar o Enem. Foque em leitura, foque em cognatos. O que são os cognatos? São aquelas palavras que são parecidas com o português. Não foque em gramática. A gramática, ela vai estar atrelada ao texto. Se você quiser revisar a gramática, bom, mas preste mais atenção aos cognatos e principalmente aos falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem com português, mas a tradução não tem nada a ver. E leia bastante. Leia bastante coisa em inglês. No Google você pode encontrar bastante textos para ficar sabendo do que está acontecendo. E boa sorte. Bacana, não é mesmo? Fiquem ligadinhos que nós vamos dar uma pausa bem rapidinha, mas não saiam daí. O programa Colégio Unifev na TV volta já já. E já estamos de volta com o segundo bloco do programa Colégio Unifev na TV e falando de um assunto muito importante. Faltando menos de um mês para o Enem, os professores estão preparando os alunos do Colégio Unifev. Vamos saber quais são as dicas para essa prova tão importante. Olá, eu sou o professor Paulo de Biologia do Colégio Unifev. Estou aqui para dar umas dicasinhas para vocês a respeito do vestibular do Enem. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que o Enem sempre procurou contextualizar tudo o que está acontecendo. Eu acredito que alguns assuntos eles devem estar presentes, como vem sendo há muito tempo nos vestibulares. Ter noção de soro, de vacina, ter noção de prevenção vai além da própria Covid-19 que nós estamos discutindo. Você saber o que é uma reação antígeno-anticorpo, você ter essa noção, porque existem outras doenças que elas não foram embora. A própria AIDS, ela continua aí. Então, ter noções de AIDS. Então, isso dentro de estudo ali de seres vivos. Uma outra coisa também, falando em atualidades, é a questão ambiental e hídrica, que com certeza ela vai ser explorada não só dentro da disciplina de biologia, mas na geografia, na própria história e até como tema de redação. Ter noções de equilíbrio ambiental, o que são os rios aéreos, o porquê da crise hídrica, te traz argumentação para fazer esses tipos de questionamentos. Também nós temos falado muito nessa época da produção de vacinas. Então, para a genética, é muito interessante você ter as noções de o que é um DNA recombinante, como se processa a síntese proteica, a duplicação dessas moléculas, tudo isso é sempre muito cobrado. Nós temos aí. De doenças, nós temos aí as verminoses, que elas continuam assolando o Brasil. Nós sabemos que a pobreza aumentou, então com isso vem os problemas sanitários. Verminose está no top, que a gente tem que também saber a respeito delas. Basicamente é isso, tentar ler bastante o que está acontecendo e trazer os conteúdos
para dentro dessa contextualização. Obrigado, estamos sempre por aí junto. Olá, eu sou o professor Bruno, de Física aqui do Colégio Unifev, e eu vim para passar algumas dicas para o Enem. Bem, relacionado à física e até de uma forma geral na parte de exatas, um conceito que é extremamente importante dos alunos durante a realização do Enem é a paciência. Ler o enunciado, retirar os dados das questões, ter uma forma de resolução bem calma, mas bem dinâmica. Então, assim, no Enem, nós vemos muitos gráficos, textos, onde os alunos precisam retirar a informação do gráfico e do texto para resolver os problemas. Principalmente em física, geralmente não são questões com resoluções longas, mas são questões onde o aluno ele vai ter que ter uma dinâmica de retirar as informações do texto e resolver com equações bem simples. Então, principalmente da física, alguns temas que geralmente são muito cobrados, principalmente a partir de mecânica, velocidade média, cálculos de distância, movimento uniforme, uniformemente variado. Nós temos as relações principalmente de ondulatória, calcular a velocidade de uma onda. Então nós temos alguns detalhes muito importantes dessa área. Mas o Enem ama relacionar com o cotidiano dos alunos. E o principal conceito físico que está relacionado com o cotidiano, elétrica. Então, calcular a relação de gasto de energia, potência e energia pelo tempo, relacionar o gasto de energia de uma casa com os equipamentos eletrônicos de uma casa é muito cobrado. Principalmente ver a questão do gasto, fazer aí uma relação com uma regra de 3, vendo quanto que é o preço do quilowatt-hora e fazer isso para o cálculo de uma casa é extremamente importante. O Enem gosta muito de relacionar esse cotidiano do aluno com o conceito físico. Então, ficar muito atento a isso, principalmente da parte de elétrica, associação de resistores. Os alunos adoram essa parte de associação em série, em paralelo, e o Enem cobra muito bem isso. Então, fiquem muito atentos a estudar alguns detalhes aonde não é um conceito extremamente elaborado, principalmente na parte de resolução, mas de conceito, conceito bem aplicado, o conceito relacionado ao cotidiano do aluno. Então fiquem muito atentos a isso, principalmente desses estudos mais diretos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É o professor Kleber, aqui do Colégio Unifev, mais conhecido como O Bruxo, ok? Estamos aqui para dar uns palpites aí sérios, né, recomendações assim da nossa experiência de vários anos sobre como você deve se comportar no vestibular barra Enem, né? Porque tendo o Enem como referência, a gente já está falando de quase todos os outros vestibulares, né? Uma parte importante, já antes de entrar na parte científica, é como você deve não. Como que seria bom você valorizar a parte comportamental no vestibular. Não chegar lá como um inocentinho, entendeu? Como uma presinha lá, porque aquele leão do vestibular te engolir. Não, você tem que chegar como leão, entendeu? Quem é o poderoso ali é você. Você tem que chegar com confiança, com otimismo, com coragem. Friozinho na barriga? Vai ter, sempre tem, a vida inteira da gente sempre tem um friozinho na barriga, mas ele vai passar. Outra coisa importante, chegar lá com uma estratégia montada. E o que eu vou fazer? Estou falando a parte de matemática. O que eu vou fazer? Tem questões que você olha e se encanta com ela. Tem outros que você olha e fala, ó, pelo texto aqui, esse enunciado é muito comprido, alguma coisa. Então você vai jogando, ó, vou fazer primeiro essa, né? E aquelas cabeludas, aquela SPD só por Deus, deixa pro final. Então a gente tem que ser espertinho, a gente tem que ser raposinha na hora do vestibular, tá certo? Procurar depois ficar calmo, né? 5 minutos, 10 minutos no máximo, aí você já domina a situação e vai embora.
matéria, isso que você quer saber. Professor, o que cai nesse negócio aí? Olha, vou falar do Enem. Por incrível que pareça, o assunto que mais cai no Enem, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Você está pensando em que? Em porcentagem? Cai bastante. Você está pensando que em análise combinatória, que negócio de fazer conta, condição, né? Cai bastante. Não é que cai bastante, é inevitável não cair. Não tem como não cair. Mas o assunto mais usado no Enem é fração. É incrível. Pouca gente sabe disso. Então, veja bem, você tem alguma dificuldadezinha em trabalhar com fração, somar fração, multiplicar fração, dividir fração, fazer continha, por exemplo. Você está fazendo lá um exercício de probabilidade. Deu lá 2/5, mas está em porcentagem. Então você tem que pegar 2, dividir por 5, né? Você tem que treinar, fazer essas continhas. Porque hoje a gente tem a tecnologia aí muito à nossa disposição e às vezes a gente fica bem enferrujado com essas coisas. Então, não vá para o Enem sem ter um domínio muito bom de fração. O que vai cair? Probabilidade vai cair, porcentagem vai cair, análise combinatória vai cair, essas coisas sempre caem. O assunto, estatística, não tem como não cair. E lembre-se o seguinte, que tem aí, já chegando eleições, a mídia já está falando candidato A, candidato B, já está saindo pesquisas, né? Esse tem não sei quantos de opção, esse aqui caiu, outro subiu. É da nossa sociedade, é do seu convívio, né? Então fique atento nisso. Dentro de estatística, o detalhe de mediana. Procure, estude, busque, pergunte para o seu professor. Professor, dá uma dica aí sobre mediana. Então, esse universo todo que vai colocar você no topo da classificação, tá bom? Boa sorte! Eu sou o professor Evaristo, do Colégio Unifev. Vou passar para vocês dicas de química para o Enem. A química no Enem ela é bastante clássica. As questões abordam temas atuais e correlacionados à parte ambiental, de energia e atualidades, como sempre, né? Dos itens mais importantes, né, correlacionado ao Enem é a parte ambiental. Então, na parte ambiental, temos assuntos correlacionados à química orgânica, na qual se explora bastante as reações envolvendo, né, combustíveis, hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, a produção de biodiesel e os subprodutos. É clássico nas reações orgânicas do Enem apresentar um modelo, né, que o aluno deve seguir. Porém, os princípios da química, né, as reações de substituição, adição e de eliminação e oxidação são bastante exploradas também. Não podemos esquecer a parte energética, né, correlacionada à termoquímica, né, tão importante aí nos dias de hoje, devido às questões climáticas também. Vou focar na parte de ΔH, processos endotérmicos, exotérmicos, análises gráficas, né, desses processos, né, que liberam e absorvem energia. E também, não é muito comum, mas para esse Enem, provavelmente, né, retornará o assunto sobre velocidade de reações, nas quais não está sendo tanto abordado aí nos últimos Enem, porém, fica a dica aí, né, analisar, dar uma atenção sobre cinética química, velocidade média, lei das velocidades e análise gráfica sobre cinética química também. Energia de ativação. Não devemos esquecer também as questões correlacionadas à
as funções inorgânicas, ácidos, bases, óxidos, sais, principalmente os óxidos, como havia dito, né, correlacionado à poluição ambiental e questões agrícolas, né, pH de solo. Então, super importante lá as propriedades, né, dos óxidos, óxidos iônicos, óxidos moleculares. E também as questões correlacionadas à tabela periódica, né, bastante explorado lá nas reações, cálculo estequiométrico. Então, galera, fica aí a dica, um abração para vocês e boa prova! Olá, eu sou Melina, sou psicóloga do Colégio Unifev e quero falar com vocês um pouquinho de como se preparar para o Enem. O Enem está chegando e é uma prova muito importante, pois muitas instituições e faculdades utilizam da nota do Enem como modo de seleção. Por ser uma prova tão importante, gera muita ansiedade nos adolescentes que vão prestar, né? Para se preparar para a prova do Enem, é preciso que os adolescentes estudem, cuidem da saúde física e da saúde mental, né? Encontrar uma rotina de estudos, um modo de estudar, também cuidar da saúde física com uma boa alimentação, atividade física regular, uma boa rotina de sono e também da saúde mental, né? Podendo, além de estudar, fazer atividades de lazer, atividades que se sintam bem e também lidar com a ansiedade, pois lidar com a ansiedade parece fácil, mas não é tão simples assim. O excesso de ansiedade pode atrapalhar o raciocínio e o desempenho na prova. A prova ela não é uma vilã, mas é uma forma dos alunos colocarem em prática os conhecimentos que foram adquiridos durante todos esses anos. A pressão para a prova ela vai existir. Os alunos precisam aprender a lidar com essa pressão, né? Acredite no que você estudou, se prepare para a prova e uma boa sorte. Então, boa sorte, fiquem ligadinhos nas dicas e o programa Colégio Unifev na TV vai ficando por aqui. Mas eu espero você na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.